Boa tarde a todos. Nós vamos prosseguir com a nossa programação hoje, abordando um tema intitulado Reciclando a Maledicência. Que todos nós possamos nos colocar receptivos para entender um pouco mais dentro dessa questão que ainda é um mal tão grande aqui na humanidade, que segundo a Joana de Ângeles nos diz que a maledicência é que nem um câncer aqui, levando dores e dificuldades. Lembrando, quando falamos de maledicência, que vamos nos despertando para a autopercepção emocional e a educação emocional, porque a maledicência está muito a ver com a nossa questão emocional. Começamos a pensar do seguinte, como nos diz Valdo Vieira: não há institutos de pesquisas no mundo capazes de avaliar a quantidade de infortúnios e delitos desencadeados entre os homens anualmente, resultantes das impressões falsas proclamadas como verdadeiras, que é justamente essa questão do mal dizer. E se vamos adiante, vamos perceber no sinal verde, onde André Luiz nos ensina o falar mal, a crítica mordaz, a interpretação pejorativa, o comentário malicioso, o julgamento falso, a suspeita comprometedora, a denúncia caluniosa são facetas pelas quais a maledicência se apresenta. Então podemos começar a refletir na nossa introspecção espiritual, onde nós nos encontramos e no que podemos estar nos elegendo, escolhendo de mudança para melhor. Nós podemos nos perguntar por que existe ainda a maledicência, se nós, através de estudos, vamos perceber que, através de toda a época da humanidade, sempre recebemos as informações contrárias, que seja, por exemplo, o livro egípcio Instruções de Amenhotep, 900 anos antes de Cristo, já orienta a virtude do silêncio. A maledicência é proibida na Torá. O Antigo Testamento nos ensina que a maledicência é um mal a ser evitado. No Alcorão dos muçulmanos, a maledicência é um dos piores defeitos morais. No budismo é ensinado a palavra reta. Buda, 400 anos antes de Cristo, ensinou a abster-se da mentira e da maledicência. E Jesus já nos vem ensinando há muito tempo: não julgueis para não seres julgados. Aí podemos nos perguntar, quando será que a maledicência passou a fazer parte da comunicação humana? Vamos aprendendo através dos estudos. Dezenas de milhares de anos, as primeiras populações humanas viveram praticamente sem grandes mudanças. Nós estamos falando de nós. É fundamental que remetemos a atenção para nós, para não pensar que é com os outros, para nós entender nossa própria historiografia e entender onde que estamos hoje. Só que a evolução ocorre, mesmo que fique um tanto lenta em certa instância, mas ela prossegue. Há cerca de 35 mil anos, o homem pré-histórico era capaz de usar uma linguagem completa. Foi onde que foi começando o desenvolvimento já do pensamento, da memória, da consciência. A antropóloga americana Nicole, em 2009, fez um estudo que demonstrou que a maledicência ou a fofoca era usada pelo homem pré-histórico e continua até hoje como estratégia de agressividade, competitividade e disputa. Então vejamos as nossas tendências milenares que estão presentes ali, muitas vezes em comportamentos humanos atuais. Durante muito tempo, a maledicência foi vista pela ciência como um comportamento de pouca importância. O senso comum a considerava como prática entre as mulheres que não tinham o que fazer. É conosco, o mexerico, né? O mexerico, ainda hoje, né? Essas tondocas que não tem o que fazer, olha ali o histórico. Mas era visto assim, e a ciência não se preocupava muito. Porém, os estudos avançam. Na década de 30, a maledicência então voltou novamente para as questões a serem pesquisadas pelos estudiosos na época das áreas humanas. E foram descobrindo que não é coisa somente das mulheres que não tinham o que fazer, mas que era um fenômeno social
e fazia parte de todas as culturas. Isso é muito fácil de nós entendermos, porque somos espíritos imortais, independente das culturas onde estejamos temporariamente. Pesquisas diminuíram depois da década de 50, retornando mais recentemente. Mais recentemente estão aumentando as pesquisas sobre os estudos do desenvolvimento da inteligência emocional, onde que essas questões estão sendo mais diretamente abordadas. Por que a maledicência ainda é tão presente nas relações humanas, se nós já temos as verdades, os convites à mudança, ao pensamento, ao falar, ao sentir reto desde a antiguidade? Vamos ver. O pesquisador Robin Dunbar ensina-nos que 60% dos assuntos nossos entre os seres humanos é sobre pessoas ou sobre experiência de pessoas. Nós temos consciência quando estamos nos relacionando com as pessoas que normalmente estamos falando de pessoas, de experiências? Então seria de perguntar, será que é negativo isso em itself? Não. O falar, o interagir dentro de uma referência saudável é positivo. O que vem dizer é a negatividade. A maledicência permanece até os dias de hoje como um comportamento resistente à mudança. Olha novamente nossas resistências interiores a nos eleger, a trabalhar, construir referências novas. Decidir fazer bem uso da palavra e persistir nessa ideia é uma conquista evolutiva. Estamos nos elegendo a aprender o bem dizer? Estamos nos escolhendo a modificar o nosso falar? Temos consciência do que falo, como falo, quais são as intenções? Entender que é fundamental a reforma íntima com inteligência emocional. Não pode haver verdadeiramente reforma íntima sem desenvolvimento da inteligência emocional. Não pode haver a reestruturação, a transformação de padrões somente do campo cognitivo e não da totalidade do indivíduo. Então isso é vital para todos nós. E com isso podemos nos perguntar então, quanto tempo e energia você investe em perceber, compreender e administrar suas emoções? Se eu trouxesse para mim, já que o próprio Espiritismo é um convite ao desenvolvimento emocional, porque nos convida em essência a aprender a amar. Então nós somos remetidos ao nosso campo emocional. Então quanto tempo gastamos? Quanta energia investimos para nos perceber, compreender nessa instância interior? Foi perguntado ao Emmanuel Espírito, em matéria de conhecimento, onde podemos focalizar a maior necessidade do homem? Como nos tempos mais recuados das civilizações mortas, temos de reafirmar que a maior necessidade da criatura humana ainda é o do conhecimento de si mesmo. Quanto tempo, quanta energia nós investimos para nos autoconhecer, emocionalmente falando, porque é a nossa carência. Como saber qual é o melhor caminho, a melhor escolha? Lembremos a todos nós que recebemos do nosso Criador o livre-arbítrio, que todos nós somos portadores, que gera a nossa responsabilidade perante as nossas escolhas, perante as nossas atitudes. Nós nos lembramos diariamente disso? Temos receio das nossas limitações, principalmente porque a dimensão emocional ainda é um universo desconhecido. Nós somos meio que estrangeiros de nós mesmos na dimensão emocional. E o autoconhecimento, a autopercepção, ou essa viagem interior que tanto nós ouvimos falar, vai nos ajudar a reconectar, a ir de encontro a esta parte um tanto ignorada e ajudar a resgatar, a reestruturar daqui para frente. Começar a entender também que pensar que a maledicência, que maledicente é diferente de sentir que é maledicente. Novamente, são instâncias diferentes, a mental e a emocional. Eu posso dizer, eu sei que eu sou, mas posso não sentir essa realidade, o que me impedirá a ir na atitude para ser capaz de viver diferente. Enquanto identificamos uma dificuldade de maneira estritamente intelectual, apenas nos informamos sobre ela. É o primeiro passo, é o começo por onde começa.
Para transformá-la é necessário reconhecê-la. Aí eu já necessito fazer a viagem mais profunda, a análise mais profunda, como vimos anteriormente. Reconhecer uma dificuldade é tomar consciência emocional, não é mental. É consciência emocional do quanto essa dificuldade está prejudicando-nos. Isso significa sentir que é hora de fazer algo para mudar e não apenas pensar que é hora de mudar. O sentir é que vai me levar então ao impulso a nível da atitude, da escolha consciente, que desta vez agora eu quero ser diferente. Estamos diante de um dos principais desafios evolutivos da atualidade, ser capaz de administrar nossas próprias emoções. Nós sabemos que esse é o nosso desafio de crescimento atual muito grande, porque na conquista do desenvolvimento das duas asas, a razão e a emoção, nós sabemos em termos do desenvolvimento da inteligência intelectual, nós já fomos bastante. A inteligência emocional é o nosso ponto de crescimento para ver maior equilíbrio e maior harmonização. André Luiz nos ensina, para ajudar nas nossas reflexões interiores, o homem comum percebe muito pouco e sente muito menos. É fundamental que nós refletimos sobre isso, porque somos instrutores que estão nos orientando onde nós estamos. É muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Nesse sentido, há sempre entre os homens um oceano de palavras e gotas de ações. Hablamos, como diz outro, muito. Mas sentimos. O que você sente? Nada. O que você sente? Estou ruim. Talvez, não sei. Então é necessário aprofundar a nossa viagem interior e lembrar que se falamos muito como nos é ensinado, nós normalmente gastamos muita energia no falar e pouca energia no agir para a reconstrução de nós mesmos. Augusto Cury também ensina que a maioria das pessoas nem sequer sabe que precisa proteger suas emoções. Nós sabemos que necessitamos aprender a proteger as nossas emoções no nosso relacionamento interpessoal. Precisamos aprender a proteger nossas emoções quando fomos ofendidos, agredidos, pressionados, coagidos ou rejeitados. Caso contrário, a emoção sempre sabota a razão e nos acontece muitas vezes nessas experiências, seja nos nossos lares, seja nos nossos ambientes de trabalho, o que é muito comum ainda que um está pressionando as limitações dos outros e nós reagimos porque a emoção está se sobrepondo à razão e eu não tenho conhecimento disso. Então a questão é conhecer essa realidade. Como vamos nos tornar melhores no conhecimento de nós mesmos, na dinâmica emocional? Tem 4 habilidades da inteligência emocional que vão nos ajudar gradualmente a essa interiorização. Primeira, é necessário aprender a identificar minhas emoções. Então, se eu começo, reservo tempo, como nós vimos antes, reservo energia para autoanálise diariamente, começando, e vou agora me exercitar para identificar as minhas emoções verdadeiramente como ação, não como mecanismo de defesa do ego que impede de ver a minha realidade. No início posso não perceber nada, mas a verdade é que se vamos persistir, nós vamos conseguir. Escutar sentimentos não significa adotá-los prontamente, mas aceitá-los em nossa intimidade e criar uma relação amigável com todas elas. Aceitá-los sem reprimir ou sem vergonhar. Diálogo educativo. Muitos de nós, quando vamos começando a fazer essa viagem interior e percebemos, por causa das defesas egóicas, nós queremos reprimir isso, não queremos aceitar ou nos sentimos envergonhados do que pode eclodir. A proposta educativa do espírito imortal que nós somos é com amorosidade. E para reintegrar estes quadros de sombra, a primeira coisa necessária é aceitá-los dentro dessa relação amorosa que nós vamos construindo da nossa dimensão consciente com o inconsciente. Lembrando que quando falamos do nosso perispírito, onde são os nossos registros milenares, é onde está o nosso inconsciente. Segundo passo, aprender a utilizar as emoções em nosso favor. Utilizar as emoções. Lembra que Augusto Cury diz que a maioria de nós não sabe que é necessário aprender a nos proteger. Nós reagimos.
agredimos devido à nossa agressividade interior. Esta habilidade se refere à possibilidade de usar o que estamos sentindo em nosso favor. Exemplo, sinto raiva, que é muito comum a raiva ainda, devido à nossa agressividade que trazemos, então não aprendemos a lidar, às vezes aquilo é projetado para os outros. Mas nós vamos aprender que é para usar essa emoção, sentindo esse quadro, favorecendo a nós mesmos. Então é necessário agora, em vez de soltar, projetar, aprender a conter e processar. Não é rejeitar, anular ou não querer sentir, mas aprender a ser dono do que nós sentimos. A emoção se apresenta para ser sentida e não para dominar seu campo mental. Trata-se de uma dica de sua realidade íntima. O que nós sentimos não é o outro que me fez sentir assim. Não é o outro que disse que eu senti assim. Essa reação, essa emoção está falando da minha intimidade. Então a dica no sentido de autoacolhimento para poder haver a transformação. Novamente, precisa ser sentida, que não quer dizer validada. Quer dizer, eu preciso aprender mais, sou eu. E é uma potência que vamos percebendo que está eclodindo. E depois passar pelo processo seguinte, que é compreender as emoções. O que está relacionado com o que você sente? De que forma isso está influenciando seus pensamentos e suas decisões? Como é que o que eu detectei no campo emocional está influenciando os meus pensamentos, as minhas ideias e as minhas decisões no dia a dia? Tenho consciência disso? Porque está acontecendo. A compreensão é a habilidade que nos permite atribuir significado às nossas experiências, além de possibilitar e encontrarmos caminhos para mudar. Então veja que mesmo negativo é positivo, é saudável, desde que o espírito, o ser, consegue se abraçar como é, sem máscaras, sem querer ser o que não somos, mas acolher como estamos agora. E outro passo, aprender a administrar as emoções. Não é fingir que elas não existem, e sim perceber que elas influenciam no pensamento e devem ser levadas em consideração na hora da decisão. Fingir, muitos de nós, pelo próprio sistema educacional que nós passamos, muitas vezes já aprendemos a reprimir as emoções, principalmente os companheiros do sexo masculino, porque antigamente, como é que você falava? O menino chorava, o que muitas vezes eu via? Menino não chora, não tem vergonha na cara não? Pode chorar. Não era assim muitas vezes que ouvíamos referências e nós fomos bloqueando este campo emocional. Hoje que estamos revisando, principalmente nós aqui dentro desses conceitos renovadores, que tanto o homem quanto a mulher são espíritos imortais, todos nós sentimos e todos nós temos o direito de sentir. Faz parte da nossa interioridade que necessita ser reconhecida, validada e transformada quando necessário. No nosso processo evolutivo da educação emocional para a promoção do bem-dizer, temos que entender que assumir um compromisso de mudança requer honestidade emocional. Sem honestidade emocional, dificilmente nós vamos lograr o êxito. Então poderíamos começar a perguntar, tipo, a maledicência está presente em minha vida? Eu saberia identificar que eu sou maledicente, fofoqueira, levo boatos para lá e para cá, que é o mesmo quadro interno. Outra, você tem a tendência de julgar as pessoas com base no que ouve ou percebe superficialmente? Será que me encontro nessa referência? Você já passou por uma experiência na qual ser maledicência trouxe consequências negativas? Já passamos por experiências assim, para nos conhecer? Qual a sua maior dificuldade para manter uma conversa na qual a maledicência não entra? Qual é a minha maior dificuldade para não maldizer? Tentamos identificar. Por que você quer curar sua palavra? Porque nós queremos curar nossas palavras para bendizer as pessoas, para bendizer a vida.
Você sabia que de tudo que comunicamos aos outros, apenas 7% corresponde ao que dissemos? Temos consciência disso? Olha o gráfico. São pesquisas científicas, então vamos aprendendo. O que a nossa comunicação evidencia verbal é este montante aqui. O resto tudo é paralinguagem, a comunicação na paralinguagem ou não verbal. Nós já aprendemos, já tem vários livros, o corpo fala. A questão é, nós sabemos o que nosso corpo fala? Vamos adiante. A maledicência pode ser expressa por, então, palavras que são ditas pela comunicação verbal. A mensagem verbal transmitida maledicente em seu conteúdo, está explícito, né? A paralinguagem, o tom da voz e a velocidade com que as palavras são ditas. O conteúdo pode parecer inofensivo, mas a forma como a palavra é colocada está marcada com a intensa carga vibratória maledicente. Então já não está mais tão straightforward como está na palavra, mas entre linhas está presente. E olha o gráfico, a quantidade que ocupa na nossa comunicação entre as criaturas. E a expressão não verbal, os sinais do corpo transmitidos. Vejamos o gráfico, quanta parte da nossa comunicação está no não verbal. Essa parte aqui que normalmente é a verdadeira. Sabe por quê? Porque isso aqui a gente filtra conforme as máscaras. Isso aqui está no inconsciente. Sai tal qual é. Não tem como esconder. Aparece. Então vejamos, exemplos. Um olhar, troca de olhares é comunicação que acontece muito. A sobrancelha séria, quando temos desconfiança, é natural. Aí fica assim. Nossa, a gente nem percebe. A gente pensou que levantar a sobrancelha, que fazer um movimento, e nada, vem automático. A cabeça se curva, o rosto segue. Estamos ali, seguindo. Modo de sentar, andar, tocar, vestir. O modo de sentar fala muito de nós. O espírito, se eu sou espírito desleixado, por exemplo, perante a minha existência, como é que vai ser o meu sentar? Ele vai se parecer mais deitar. Mesmo nessas cadeiras fofas que nós temos aqui. Ou o meu andar. Se eu for um espírito que andei muito tempo na ociosidade, o meu andar vai ser pesado. Eu vou arrastar os pés. Está comunicando, meu campo energético. E assim adiante. Ou tocar, não é? A gente dá a mão para alguém. A pessoa insegura mal encosta. Eu digo, nossa, onde está a mão? Já foi. A pessoa assertiva dá a mão e aperta. Mas não aperta os ossos. Nós estamos falando de extremos. Porque às vezes temos as criaturas que vêm dar um abraço, que eu já estou assim. Porque senão as minhas costelas não sei se vão ficar. Isso é desequilíbrio. Nós estamos buscando o caminho do meio. Nós estamos falando da questão emocional, que está presente. Nossas emoções e sentimentos encontram na expressão não verbal canal direto de comunicação. Duvidar o nome, ouvir o nome de alguém que causa desconforto. Imagina uma pessoa que causa desconforto para nós. Como é que nós nos sentimos? Temos que ser honestos. Nós vamos ouvir que são sentimentos negativos. A maledicência pode ser expressa por, na palavra, para a linguagem, comunicação verbal, como nós falamos, que sempre estão por trás ali, todo esse quadro interior. E essa teia energética envolve não apenas quem compartilha conosco da conversa, como também as pessoas altas. Nós sabemos que o fluido cósmico universal, sendo o veículo de comunicação do pensamento entre as criaturas e das emoções e sentimentos, então todos nós estamos interconectados constantemente dentro do que nós pensamos e sentimos. Quando nós falamos, maldizemos, começamos a prestar atenção hoje, se for o quadro, como é que nós nos sentimos? Para começar a perceber que nós não estamos nos sentindo bem. E mesmo a sensação de bem-estar que pode parecer é tendência egóica, de ego inflado, que está ali se achando o máximo. Mas deep down o espírito não está fazendo movimento em relação ao seu equilíbrio, porque essas posturas são contrárias às leis de Deus, contrárias às leis do bem que nós aprendemos. E a carga tóxica que a maledicência produz pode ser sentida, né? Estilos de comunicação, assertividade. Nós já sabemos falar assertivamente.
aprendemos que está intimamente relacionado ao avanço moral, ao autoconhecimento e às habilidades do desenvolvimento da inteligência emocional. Essa comunicação assertiva é dos espíritos superiores, que tem um domínio emocional, que equilibraram o seu emocional, que só falem aquilo que é necessário, só falam na hora certa, que sabem que tem um espaço para falar e tudo mais. E isso está na altura para todos nós aprender a desenvolver nos nossos ensaios diários. Depois tem a forma agressiva. Caracteriza-se por uma postura de superioridade, de necessidade de fazer valer as próprias opiniões, desejos e projetos. Então é aquela forma mais impositiva que existe entre relações familiares, entre relações às vezes nos trabalhos, onde quer que nós estejamos. Falar muito alto, vamos percebendo comportamentos nossos, se temos essa agressividade interior a nível emocional. Falar alto, porque eu quero me impor a minha ideia. Já ouvimos alguém xingar, gritar baixinho? Sempre é alto, em tom alto, então retratando essa nossa agressividade interior. Um outro aspecto, tendência agressiva, interromper a fala dos outros. Estou caminhando com outra pessoa, nós estamos falando e de repente eu entro e corto a conversa e vou falando. Veja como é sutil a comunicação não verbal. A emoção sabotou a razão e eu me deixei conduzir. Agora, quando me educo, me auto-evangelizo, eu estou consciente, sei aprender a dominar as minhas emoções e me posicionar na hora devida. Fazer barulho enquanto outras pessoas se expressam. A gente começa a mexer na bolsa, começa a virar isso, e aí tem saco de lixo, e a coisa vai indo assim, né? São tudo manifestações inconscientes, porque nós estudamos inicialmente no primeiro estudo a indiferença, não foi isso? Indiferença não vem de agressividade? Estamos ali aprendendo a nos conhecer. Dominar o tempo da fala, eu começo a falar, não paro. Fala e vai adiante ainda mais, ainda tem mais um ponto a acrescentar. Lembra a assertividade que é oriundo dos seres superiores? Eu falo o que é necessário. Eu tanto sei falar, também sei calar com a maior tranquilidade. São necessidades internas diferentes. Soltar um sorrisinho irônico é outra forma de perceber. Manifestar a desaprovação. Comportamento agressivo, normalmente, como nós já vimos, fala sempre desses quadros internos da falta que nós temos sobre o nosso quadro emocional. Quando alguém se sente agredido, qualquer um de nós pode ser, percebemos-nos para entender, emoções podem emergir, como a raiva, o medo, a mágoa, a impotência, desejo de vingança. E quando percebemos, é necessário trabalhar a mudança para melhor e entender que a agressividade, de forma como for exteriorizada, sempre é expressa em razão das emoções e sentimentos que não foram administrados da melhor forma. Então, quando aprendemos a administrar o emocional, nossas palavras também vão sair mais assertivamente. Comportamento passivo, que é muito comum, de acordo com a nossa agressividade interior, a gente vai para o outro extremo. Superior, complexo de inferioridade e complexo de inferioridade. Omitimos, ficamos em silêncio, muitas vezes quando poderíamos dizer alguma coisa. Esse comportamento pode surgir quando tememos ser julgados ou criticados, novamente devido ao nosso orgulho interior, que está compensando ali, ou não queremos nos responsabilizar pela ideia que vamos emitir, pelo que vamos falar. Então eu prefiro calar. Sempre sou aquele que fica em cima do muro, não me posiciono nunca, não falo nunca. Mas não é bom. Na passividade a pessoa tende a reprimir o que sente. Nós reprimimos, devido aos condicionamentos, às experiências por quais já passamos. E quando resolve falar, acaba fazendo de maneira agressiva ou se encontra tão magoada que o choro e a tristeza tomam conta da palavra. Já nos percebemos nessa experiência, quando a gente queria falar, estava com tanta mágoa, com tanta raiva, a gente começa a chorar. Novamente, o emocional tomando conta da razão. Veja só como é necessária a educação. Depois do comportamento passivo, tem o passivo-agressivo. Aquele lá é o passivo, agora é o passivo-agressivo. Este está bastante por trás de todos nós que usamos a maledicência, que é falar pelas costas. Eu não tenho competência de dizer alguma coisa equilibradamente na frente, mas por trás. Na frente usa máscara, como toda lindinha, mas por trás eu vou soltando. Esse é um comportamento agressivo interior.
A agressividade é expressa em forma de crítica, reclamação, comentários maldosos, ou pela manipulação dos sentimentos dos outros, onde buscamos arregimentar pessoas, onde que então eu começo a ligar para um, liga para outro, vou contando minha versão dos fatos e vou criando o quadro contra uma pessoa, criando a nossa panela. E nós estudamos há pouco a sintonia dos iguais só pode entrar, porque quem não é, quem está vigilante não vai entrar. E eu só vou buscar ressonância com quem eu tenho afinidade. Essa questão é séria na nossa proposta de autoevangelização e de autoeducação emocional. E isso tudo para se colocar no papel de vítima. Veja só, é a dificuldade da nossa mudança emocional. Luta por poder e domínio. Uma parte dos agressores, juntamente com uma série de sentimentos consoantes com o egoísmo, porque isso é egoísmo interior, sente-se tão pequena, diminuída, que agride para defender-se do próprio sentimento de inferioridade. E para que ninguém descubra as suas fragilidades, atacam antes os outros. Isso é muito comum acontecer ainda. Isso é inconsciente, lembra, Picture não está aqui, mas a comunicação não verbal é maior do que a verbal e nós atuamos assim, a emoção dominando a razão. Vamos entender que a arrogância é o sentimento de transferir a responsabilidade. E na arrogância que reside nosso juízo implacável da vida alheia. A maledicência pode ser uma forma de você investigar a própria arrogância. Então, se eu detecto, percebo, então vou me aprofundando no conhecimento das minhas emoções, para entender um pouco mais da arrogância, perguntando-nos, por que estou me sentindo assim em relação a tal pessoa? O que me leva a ter tanta raiva ou certeza sobre o comportamento do outro? O que em mim é que me move? Como a arrogância se manifesta na sua forma de pensar, sentir e agir? Eu sei detectar isso em mim. O que você faz quando se depara com o sentimento de inferioridade em relação às outras pessoas? Eu tenho consciência que me sinto inferior, porque quem maldiz se sente inferior já. Mas eu tenho consciência disso? Como aprendo no dia a dia? O que você pensa e sente das pessoas que não pensam como você? Como a busca pelo poder e domínio, o egoísmo se manifesta em sua forma de pensar, sentir e agir? De que forma a agressividade se manifesta em sua forma de pensar, sentir e agir no dia a dia? Diante de um desconforto antes da maledicência, nos perguntamos, será que menosprezar, rebaixar, diminuir essa pessoa com minhas palavras é realmente uma solução para melhorar meu desconforto? Vai melhorar? Não. Nós vamos começar a refletir que vai piorar. Por que eu preciso fazer isto? O que em mim me motiva a fazer isto? Questione-se. O que me leva a querer rebaixar alguém com minhas palavras, com minha intenção? Quais são minhas intenções ou qual é minha intenção? A intenção de desvalorizar o outro para valorização de nós encontra um encaixe perfeito nas nossas fragilidades emocionais que nós estamos aqui refletindo para detectar, perceber e erradicar gradualmente. A maledicência é uma forma que encontramos de nos sentir melhores moralmente sem efetivamente evoluir, o que é uma ilusão do ego, da dimensão desestruturada, da fragilidade, da infantilidade espiritual. A maledicência no fundo mostra o quanto nos sentimos ameaçados, porque quem precisa rebaixar, na verdade, já se sente diminuído, inseguro, inferiorizado. Porque quando nos sentimos valorizados como filhos de Deus, nós aprendemos a valorizar os outros, a respeitar os outros, a querer bem os outros como são. Então nossos valores internos, nosso modo de pensar, sentir e agir vai mudando para melhor. Nós vamos um pouquinho rápido para encerrar aqui rapidamente. Nós entendemos que a insegurança está por trás disso, a intolerância precisa ser vista em nós, porque quando nós temos o hábito da maledicência, nós somos intolerantes pelas diferentes opiniões, pelos diferentes. Está faltando esse exercício da tolerância. Trabalhar a segurança.
Lembrar que a segurança vem de Deus. Maldizer é um movimento contrário a Deus que vai gerar mais insegurança em nós. Então vamos, com tudo isso que apresentamos, lembrar quando sofremos o choque de ver a nós mesmos como realmente somos e não como desejamos ou presumimos ser, que podemos dar o primeiro passo em direção à realização individual, compreendendo, lembrando, orando: Senhor, conceda-me a necessária serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, mas para mudar o que depende de mim, e para sabedoria para saber a diferença de escolher entre ambos. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.